A Rússia tem planos para Sumy. Há muito tempo ela acredita que criar uma zona de amortecimento no Oblast ucraniano é a única forma de se proteger de incursões transfronteiriças humilhantes. A Ucrânia paga e aumenta a aposta da Rússia. A Ucrânia está construindo algo tão massivo que é visível do espaço. Estendendo-se por Oblasts, essa nova zona de morte é letal, destrutiva, tão gigantesca que a Rússia não consegue pará-la. E tudo que ela pode fazer é mandar soldados para morrer contra ela. Esta é a nova linha defensiva ucraniana, e ela se estende muito para o interior. Enquanto a Rússia tenta criar uma zona tampão em Sumy, a Ucrânia constrói uma linha defensiva por vários oblastes. O reservatório de Kiev, a Sumy, essa nova linha recebe os tipos de fortificações que já vimos destroçar as marionetes de Putin, em regiões como Donetsk. A escala da construção é monstruosa. A Ucrânia não está deixando nada ao acaso enquanto constrói uma linha tão vasta que é visível do espaço. Segundo o chefe das tropas de engenharia do Comando das Forças de Apoio das Forças Armadas da Ucrânia, general de brigada Vassil Sirotenko, falando ao UKR Inform, Sirotenko explicou os dois pontos básicos, o porquê e o quê. Qualquer ação é possível. O inimigo aprendeu a criar agrupamentos e transferir rapidamente forças entre flancos, explica Sirotenko. Pela primeira vez, as forças de Putin agem de forma mais inteligente, não apenas enviando soldados contra a muralha ucraniana. Esse é um problema grave para a Ucrânia, com sinais já aparecendo, que analisaremos mais adiante. Sirotenko afirma que a Ucrânia percebe as ações da Rússia e estará preparada para tudo. Muito esforço e recursos estão sendo usados para construir essa linha rapidamente, evitando surpresas e impedindo que o inimigo ameace nosso país nessa direção, diz Sirotenko. Significativo é pouco. Uma linha defensiva tão gigantesca que pode ser vista do espaço é muito mais do que significativa. Mas como essa linha é na prática? Curiosamente, recebemos informações da agência russa TASS. Segundo um especialista ouvido pela TASS, a Ucrânia constrói uma defesa em múltiplas camadas em 3 distritos da região de Sumy, próximos à fronteira com Kursk, na Rússia. Você deve se lembrar dessa região. Em agosto de 2024, a Ucrânia lançou uma ousada contra-invasão em Kursk, conquistando mais de 1.000 km², ou quase 400 milhas quadradas de território, sob o nariz de Putin. Foi uma humilhação para a Rússia e uma sentença de morte para milhares de soldados enviados por Putin para retomar Kursk. A contraofensiva da Rússia contra um pequeno contingente em Kursk levou meses e causou mais de 80 mil baixas russas, segundo Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Isso foi um bom negócio de guerra para a Ucrânia. Tomar território, humilhar Putin, desgastar as tropas russas. A Rússia não quer que algo como a contra-invasão de Kursk aconteça de novo. O avanço em Sumy visa evitar que a Ucrânia repita seu feito de 2024, e as defesas em camadas são a resposta ucraniana à Rússia. A TASS informa que a Ucrânia instalou campos minados e criou posições de engodo. Isso parece o começo da formação de uma zona de morte. Você está absolutamente certo. Esta zona de morte é diferente de tudo que a Ucrânia já fez. Imensa e letal, o que está sendo construído aterrorizará qualquer soldado russo que tente avançar sobre Sumy. E 3 palavras explicam o motivo. 100 quilômetros de profundidade. Convertendo para milhas, são 62 milhas de fortificações brutais, que a United 24 Media afirma serem diferentes das tentativas anteriores de fortificação da Ucrânia. Esses esforços se concentram nas linhas de frente. No último ano, a Ucrânia provou como expandir suas fortificações além dessas linhas foi eficaz no leste, como dezenas de milhares de russos mortos poderiam atestar, se pudessem. O veículo afirma que a estratégia da Ucrânia inclui posições defensivas nos primeiros 20 quilômetros, ou 12,4 milhas, da linha de frente, seguidas por outras camadas até 100 quilômetros. A Ucrânia prevê os movimentos russos com novas fortificações, minas e posições falsas, segundo a TASS. Medidas antitanque, como valas e dentes de dragão, estão sendo instaladas. A Ucrânia também sabe que um ataque russo com drones FPV de fibra ótica está a caminho. A resposta da Ucrânia a isso é adicionar novas contramedidas contra esses drones de fibra ótica, o que vai impedir que eles tenham o mesmo tipo de avanço que tiveram no passado. Não sabemos quais são essas contramedidas, pois a Ucrânia não revela. No entanto, a Ucrânia tem opções, como aponta o Atlantic Council. Barreiras físicas atrapalham drones de fibra ótica, pois seus fios longos podem se emaranhar. Redes podem ser usadas para capturar drones antes que cheguem aos alvos. Sistemas avançados utilizam ninhas de detecção por radar, sensores acústicos e novos detectores com IA,
que alertam tropas em terra sobre a aproximação de enxames de drones russos. Militani destaca um ponto interessante em sua avaliação das vastas novas zonas de abate da Ucrânia. O Senado italiano apresentou recentemente um projeto de lei para criar um mecanismo estatal que resulte na transferência de redes de pesca desativadas para a Ucrânia. Se aprovado, o projeto pode fazer as redes deixarem de capturar sardinhas e anchovas para prender drones de fibra ótica da Rússia. Isso é reutilização. Vai virar uma zona de morte sem igual. Não podemos esquecer da principal arma usada ali. As defesas são uma coisa, mas como as zonas de morte do passado e do presente nos ensinaram, as fortificações da Ucrânia servem tanto para desgastar as forças russas quanto para detê-las de imediato. E para isso, a Ucrânia usa seus próprios drones FPV, milhares deles, todos em patrulha constante, enquanto caçam qualquer sinal de incursão russa. Drones aéreos atuam com robôs terrestres, que geralmente cuidam da logística, mas também podem atacar posições inimigas. A Ucrânia monta defesas inteligentes, atraindo soldados russos para emboscadas onde a artilharia dispara forte contra eles. É isso que aguarda as forças de Putin em Sumy. E isso nos leva diretamente ao motivo pelo qual a Ucrânia está construindo uma zona de morte que se estende por mais de 100 quilômetros e é visível do espaço. Podemos dizer o que essa nova zona de morte não significa. Apesar das novas linhas desde o reservatório de Kiev, a Ucrânia não espera a ofensiva russa contra sua capital. A construção dessas fortificações indica que a Ucrânia se prepara para uma guerra prolongada que pode durar anos. A Ucrânia precisa se preparar para montar uma defesa em todos os níveis, e essa nova zona de morte mostra como o país se antecipa em relação a Kiev. A Rússia simplesmente não tem recursos para um ataque a Kiev ou aos territórios do norte da Ucrânia, segundo relata a ONU. Um avanço tão profundo quanto a zona de morte é impossível, considerando o número de soldados que Putin posicionou nas fronteiras e no território aliado de Belarus. Portanto, quando se trata de Kiev, essa nova linha defensiva visa uma ação proativa da Ucrânia. Um ataque à capital provavelmente ainda está a anos de distância, e as vastas zonas de morte, como a que está sendo construída na região de Sumy, são projetadas especificamente para aumentar o tempo que a Rússia precisa antes de estar pronta para lançar esse tipo de ataque. Alguns, como o analista militar Alexander Kovalenko, afirmam que a Ucrânia deveria ter construído esse tipo de defesa anos atrás. Não fez, mas agora tem tecnologia e recursos para construir fortificações que destruirão as tropas russas. Então, se a criação dessa nova zona de morte não é para proteger Kiev, pelo menos não num futuro imediato, então do que se trata? Já demos dicas. A expressão zona de amortecimento deveria ecoar na sua mente. Mas antes de entrarmos mais a fundo no que a Ucrânia está tentando fazer com fortificações em camadas que podem ser vistas do espaço, fica aqui um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Oferecemos a você o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se para seguir o exemplo da Ucrânia e se antecipar. O que estamos vendo agora é uma resposta da Ucrânia ao que a Rússia está tentando fazer em Sumy. Sirotenko afirmou isso ao comentar como a Rússia aprendeu a criar agrupamentos e mover forças entre flancos. Sirski destacou em 22 de abril que a Rússia gastou tempo reagrupando unidades e movendo reservas para as linhas de frente. Ele acha que uma nova ofensiva se aproxima. E embora grande parte desse esforço de reagrupamento esteja ocorrendo em Donetsk e na região de Donbass, Sumy também está na agenda da Rússia. Em certas áreas de Sumy, o avanço russo inicial teve algum sucesso. Em 13 de abril, o Kiev Independent noticiou que as forças ucranianas tiveram que deixar algumas aldeias no Oblast de Sumy. Esses soldados se reagruparam no assentamento Miropilska. A Rússia também tem tentado avançar em cidades ucranianas ao norte, incluindo Andrivka e Unikivka, segundo o portal. Após operações militares intensas, a vantagem do oponente em força e meios, unidades das Forças Armadas da Ucrânia recuaram para uma nova linha de defesa para preservar vidas, informou o 14º Corpo de Exército da Ucrânia no Facebook, destacando que agora defendem uma nova posição em Sumy. Mesmo assim, esse avanço russo é um problema. As vantagens em força e meios indicam que as defesas ucranianas em Sumy não estão prontas para os ataques russos previstos na ofensiva de primavera. Algo mais perigoso é preciso, e é aí que a nova zona letal entra em cena. O que provavelmente veremos nas próximas semanas são as forças ucranianas posicionadas na linha de frente, resistindo às tentativas da Rússia de avançar pelo maior tempo possível. Essa resistência vai garantir tempo que pode ser usado para fortalecer ainda mais a já enorme zona letal que está sendo construída atrás deles. Uma retirada escalonada ocorrerá para dentro e através dessa zona letal, levando a Rússia a crer que está avançando.
Assim, as forças de Putin atingirão a primeira camada da zona de morte. A destruição começará, pois o avanço em Sumy desacelerou, e o desgaste no leste começará a enfraquecer as forças reunidas pela Rússia ao norte. Esse parece ser o plano, implementado para conter o desejo da Rússia de criar uma zona tampão em Sumy. O analista de inteligência de fonte aberta Deep State concorda com a análise de Sirotenko sobre o que a Rússia está tentando fazer em Sumy e traz um pouco mais de contexto sobre o que as tropas de Putin vêm tentando fazer no norte da Ucrânia durante grande parte de abril. A Rússia está testando, com as forças de Putin lançando ataques que fazem a Ucrânia recuar de pequenos assentamentos para tentar identificar pontos fracos nas linhas ucranianas, segundo Deep State. A Rússia busca ampliar áreas cinzentas além da linha de frente, para testar se consegue controlar partes do território ucraniano em Sumy. Essas infiltrações já totalizam cerca de 150 km², ou quase 60 milhas quadradas, segundo Deep State. Acrescenta que a Ucrânia sabe o que a Rússia tenta fazer e já toma medidas para combater isso. Uma zona de morte visível do espaço é quase um exagero como contramedida. Impedir a Rússia de criar uma zona de amortecimento em Sumy é adequado. Afinal, esse está longe de ser um objetivo novo para Putin. A Rússia tentou exatamente a mesma coisa em 2025. Na ofensiva de verão de 2025, a Rússia planejava tomar grande parte de Sumy, para que Putin garantisse a zona tampão para proteger Kursk. Em maio de 2025, forças russas avançaram no nordeste da Ucrânia e capturaram 6 vilarejos rapidamente. Esses esforços fracassaram rapidamente para a Rússia, em parte devido ao ocorrido em Kursk meses antes. No mundo ideal, dezenas de milhares de soldados enviados por Putin retomariam Kursk, derrotariam ucranianos e avançariam a Sumy. Não foi isso que ocorreu. Após 80 mil baixas, tudo o que restou para a Rússia em sua tentativa de 2025 de criar uma zona tampão foram unidades exaustas, já desgastadas ao tentar expulsar a Ucrânia de Kursk. Apesar de conquistar poucas vilas, a ofensiva russa em Sumy em 2025 estagnou, mas Putin nunca desistiu de criar uma zona tampão. O que vemos em 2026 é uma repetição do plano russo de 2025, agora ainda mais difícil para a Ucrânia. A Rússia passou um tempo acumulando forças nas regiões de fronteira, embora não o suficiente para conseguir avanços significativos. Reservas também são enviadas às regiões do norte da Ucrânia. Agora, o objetivo da Rússia provavelmente é enviar unidades de infiltração para as zonas cinzentas enquanto lança ataques contra localidades de Sumy, que não estão especialmente bem defendidos. É o que vemos agora, mas a Ucrânia percebe e arma uma armadilha para as forças de Putin, que só avançarão até certo ponto. Eles entrarão na nova zona de abate da Ucrânia e o caos se instalará. A partir daqui as coisas começam a piorar para a Rússia. Putin acredita que suas forças estão em ascensão, com tomadas de assentamentos em Sumy e avanços. O Kremlin ordenou ao exército russo que criasse uma zona de amortecimento, mas a Rússia não tem condições para isso, mesmo desconsiderando a nova zona de abate da Ucrânia. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não é a Ucrânia que está dizendo isso. A inteligência ucraniana obteve documentos russos mostrando que, até o Estado-Maior russo considera impossível o exército cumprir as metas do Kremlin, especialmente enquanto a Ucrânia enfraquece as capacidades ofensivas da Rússia. As perdas irrecuperáveis nas forças armadas russas aumentam. Zelensky afirma que cerca de 60% das baixas russas no campo de batalha são irrecuperáveis. Em outras palavras, a maioria das baixas russas acaba morta ou tão gravemente ferida que nunca poderá retornar à linha de frente. Para dar um pouco de contexto a esses 60%, em março a Ucrânia infligiu 35.351 baixas à Rússia, segundo a United 24 Media. Dessas, 21.210 são baixas irrecuperáveis. A tarefa da Ucrânia é aumentar ainda mais a proporção de perdas irrecuperáveis impostas ao ocupante, afirma Zelensky. Há uma mensagem em tudo isso para Putin. Ele pode enviar seus soldados para as zonas de abate, mas a maioria nunca vai sair de lá. Com uma zona de morte do reservatório de Kiev a Sumy, a Ucrânia mostra à Rússia que tentativas de criar zona de amortecimento enfrentarão as mesmas defesas responsáveis por baixas recordes. Isso preocupa Putin. Tomar algumas localidades em Sumy é uma coisa. Forçar soldados a cruzar uma zona de morte de 100 km de profundidade é bem diferente. Se a Rússia avançar além da ofensiva inicial de primavera em Sumy, haverá grande perda de tropas. Putin sabe disso. Zelensky afirma que a Rússia já precisa convocar mais soldados para tentar superar as defesas ucranianas.
Em uma postagem de 28 de abril, Zelensky afirmou que a taxa de 60% de baixas irrecuperáveis está pressionando Putin a agir contra a sua vontade. A mobilização voltou ao radar, o que significa que o presidente da Rússia está caminhando para enfrentar uma enorme reação negativa do seu próprio povo. A liderança política da Rússia está planejando novas operações ofensivas e se preparando para trazer mais pessoal, inclusive através da ampliação dos processos de mobilização dentro da Rússia, revela Zelensky. O presidente da Ucrânia disse que discutiu com parceiros a tentativa da Rússia de envolver mais Belarus em seus objetivos. A Ucrânia reforçou as fortificações na fronteira com Belarus, pois percebeu que uma atuação mais ativa de Belarus representa uma ameaça ainda maior para a Sumy. Uma nova fase da guerra na Ucrânia vai começar em breve. Para a Rússia, esta fase é sobre criar a zona de amortecimento de Sumy, algo que tenta há mais de um ano. A Ucrânia deve ficar atenta, mas também entra em nova fase. As defesas de Sumy estão reforçadas, visíveis até do espaço. Em breve, satélites captarão imagens dos avanços russos sendo destruídos por uma nova zona de morte profunda, extensa e tão fortificada que a Rússia não conseguirá conquistar os avanços que Putin precisa para realizar seus planos em Sumy. Falando em novas fases da guerra na Ucrânia, o surgimento dos drones de médio alcance da Ucrânia oferece uma ideia do que está por vir para as forças de Putin caso consigam avançar em Sumy. Esses drones destroem defesas e infraestrutura atrás das linhas russas em Donetsk neste momento. O que ocorreu em 16 de abril mostra a Putin do que a Ucrânia é capaz com suas defesas. Se você quiser saber mais, confira nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para não perder nenhuma de nossas coberturas sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir.